Pedindo a proteção divina, declaro aberta esta sessão, saudando a todos e solicitando que apreciem a ata da última sessão. Aliás, as atas, né? Que nós temos uma do dia 20 de outubro e outra do dia 15, que foi aquela que foi retificada, né? Nada havendo a ser anotado, dou-as por aprovada. Tá. Adiado a pedido do doutor relator, processo 53616, recurso eleitoral, representação, doação de recurso acima do limite legal, pessoa física, cargo de deputado estadual, recorrente Jair Soares Ferreira, recorrido do Ministério Público Eleitoral. A pedido do doutor relator, está adiado. Processo 122385, prestação de contas de candidato, cargo de deputado estadual, requerente Juliana Carla Formiga Ribeiro. Desembargador Luiz Ferreira, o relator, com a palavra. Antecipo que o parecer escrita para que as contas sejam declaradas não prestadas. Muito obrigado, senhor presidente. Trata-se, como disse Vossa Excelência, de prestação de contas apresentada por Juliana Carla Formiga Ribeiro, candidata ao cargo de deputada estadual pelo Partido Democrata Trabalhista nas eleições de 2014. O relatório preliminar emitido pela CCIA apontou inconsistência nas contas em apreciação, solicitando por conseguinte sua complementação e esclarecimentos. No entanto, que pese tenha sido intimado para se manifestar acerca do parecer supracitado, a candidata deixou transcorrer em áudios o prazo que lhe foi concedido, como se constata da certidão lançada à folha 34. Na sequência, a CCIA emitiu o parecer técnico conclusivo, juntado às folhas 37 e 37 versos, sugerindo a desaprovação das contas com fulcro no artigo 54.3 da Resolução nº 23406 de 2014, em face da ausência de manifestação da candidata acerca das ocorrências apontadas, por ocasião da elaboração do parecer técnico preliminar. Instada a se manifestar, a Procuradoria Regional Eleitoral sugeriu o julgamento das contas como não prestadas, na forma prevista pelo artigo 54.4, letra B, da Resolução TSE 23406 de 2014, visto que não foram fornecidas pela candidata as informações adicionais requisitadas pela Auditoria Contábil deste Tribunal. É o relatório. Ouça a doutora Procuradoria. Mantenho o parecer. Mantido, desembargador. Foram constatadas as seguintes irregularidades. A. Não apresentação das vias originais dos recibos eleitorais devidamente preenchidos. B. Não apresentação dos termos de doação, cessão, documentação comprobatória de propriedade e respectivo detalhamento referente aos recursos estimados em dinheiro arrecadados na campanha. C. Ausência de comprovação de que o bem cedido integrava seu patrimônio, uma vez que não houve declaração de bens no registro da sua candidatura. D. Recebimento indireto de recursos de origem não identificada no montante de R$ 18.404,68. C. A devida identificação das fontes originais das doações com os respectivos nomes, CPFs ou Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas. A ausência de comprovação de gasto de campanha no valor de 430 é o que diz a letra E. F. Realização de despesas após a data das eleições. G. Inconsistência do banco de dados da Receita Federal do Brasil referente ao CPF do fornecedor ou prestador de serviço. H. Divergências entre a prestação de contas final e a segunda prestação de conta parcial. E, por último, a letra I. Atraso na abertura da conta bancária. Como dito no relatório, a Procuradoria Eleitoral assinalou que a candidata não atendeu às determinações do órgão técnico deste sodalício, que requisitou informações adicionais para o esclarecimento das inconsistências detectadas. Em vista disso, opinou pelo julgamento das contas como não prestada. Registro por oportuno que, após a emissão do relatório preliminar, essa Justiça Especializada requisitou a candidata informações adicionais para saneamento das falhas detectadas pela Auditoria Contábil. Todavia, deixou transcorrer em áudios o prazo que lhe foi concedido. Logo, a omissão da candidata em apresentar esclarecimento a respeito da sua contabilidade revela desinteresse em submeter-se ao controle desta Corte Eleitoral,
porquanto com essa atitude deixa de demonstrar a origem e o destino exato dado aos valores arrecadados e empregados nos seus gastos eleitorais, fazendo surgir a presunção de que sua campanha desenvolvesse irregularmente. Dessa maneira, em que pese o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral tenha opinado no sentido de que as contas devem ser julgadas não prestadas, é forçoso reconhecer que as irregularidades constatadas, aliadas à desídia da candidata, em não esclarecer e não elucidar os questionamentos apontados pela unidade técnica deste petróleo, evidenciam falhas graves que acarretam a desaprovação de suas contas. E desse desiderato eu trago recente jurisprudência desta Corte da lavra do Dr. Flávio Alexandre Martins. Vou poupar da leitura, está aí para vossas excelências tomarem conhecimento. Posto isso, em dissonância do parecer ministerial, julgo desaprovadas as contas de campanha de Juliana Carla Formiga Ribeiro relativas às eleições de 2014. É como voto. É dissonância. Eu errei. Dissonância. Errei ao ler. Como voto, doutor Lídio. Com o relator. Doutor Flávio Alexandre. Com o relator, excelência. Doutor Ricardo Almeida. Com o relator, senhor. Doutor Paulo César. Doutor Rodrigo. De acordo com o relator. O Tribunal, por unanimidade, julgou desaprovadas as contas da candidata Juliana Carla Formiga Ribeiro nos termos do voto do doutor relator em dissonância do parecer ministerial. Processo 110.949, prestação de contas de candidato, cargo de deputado estadual, requerente Ricardo Klein, aparecer prescrito pela aprovação das contas com ressalvas. Dr. Paulo César Sodré é o relator com a palavra. Senhora Presidente, trata-se de prestação de contas de Ricardo Klein referente à candidatura para o cargo de deputado estadual pelo PSD nas eleições gerais de 2014. A CCIA ofertou relatório preliminar no qual apontou 7 pendências por irregularidades. Devidamente intimado via edital, o candidato apresentou justificativos e documentos. Em parecer técnico conclusivo, a CCIA, em consideração ao resultado dos exames técnicos empreendidos na prestação de contas, após as providências adotadas pelo candidato, bem como a ausência de irregularidades que a comprometam, manifestou-se pela aprovação com ressalvas em razão dos apontamentos feitos nos itens A e C. Referidas pendências e irregularidades consistiam em prestação de contas entregues em 5 de 11 de 2014, fora do prazo fixado pelo artigo 38 da resolução, e doações recebidas em data anterior à entrega da segunda prestação de contas parcial ocorrida em 2 de setembro de 2014, mas não informadas à época. Ouvida, a Procuradoria Regional Eleitoral opinou no mesmo sentido, destacando que as contas apresentam irregularidades de ordem estritamente formal, não comprometendo a fiscalização e a regularização do balanço contábil. Destaca ainda que o candidato não movimentou recursos financeiros por ter renunciado à candidatura e, portanto, não realizou campanha. É o relatório. Ouça da outra Procuradoria. Mantém o parecer. Mantido com a palavra. Conforme relatado, as inconsistências apresentadas inicialmente na prestação de contas do candidato Ricardo Klein foram sanadas de modo a resultar tão somente apontamento de ressalvas. Quanto à primeira irregularidade, intempestividade na apresentação da prestação de contas em 5 de novembro de 2014, com diferença de apenas um dia do prazo legal estabelecido, se reveste de mera irregularidade formal. As demais irregularidades também não possuem força suficiente para levar à desaprovação das contas. São elas: a existência de receitas estimadas e solicitação de apresentação do termo de doação e ou documento equivalente, bem como o detalhamento contendo a descrição. Diligência atendida conforme constou no relatório técnico conclusivo da unidade técnica, na medida em que o candidato juntou recibos de doação estimável em dinheiro relativos à doação de serviços contábeis e advocatícios acompanhados dos respectivos contratos. Afasta-se, pois, a regularidade em apreço. B. Doações recebidas em data anterior à entrega da segunda prestação de contas parcial, ocorrida em 2 de setembro de 2014, mas não informada à época. A esse respeito, o candidato apresentou justificativas que foram consideradas pela unidade técnica como aptas a sanarem a irregularidade em pauta. Extrai-se dos autos que as doações a que se refere a linha acima
se reportam as doações de prestação de serviços contábeis e advocatícios tratadas no item anterior, na linha dos entendimentos técnico e ministerial do âmbito sanado. Tocante a despesas, foram indicados os seguintes apontamentos. C. Solicitação de apresentação de documentos comprobatórios das despesas efetuadas. Trata-se de despesa com serviços fotográficos e material gráfico, cujas notas fiscais emitidas pela Foto Estúdio Artes Limitada, no valor de R$ 500, e pela Gênesis Editora Gráfica e Comércio Limitado, no valor de R$ 1.435, acompanhadas com cópias de pedidos cheques, demonstram a regularidade da despesa como concluiu a unidade técnica. B. Solicitação da apresentação do termo de encerramento da conta bancária. Também resultou sanada essa inconsistência conjuntada dos termos às folhas 48 e 49. Apresentação de esclarecimentos ou regularizações sobre como foi conduzida a campanha, tendo em vista que não foram apresentadas informações sobre as possíveis demais despesas da campanha, pessoal, transporte, água, energia, telefone, entre outros. Nesse ponto, o candidato aduziu que se tratou de campanha modesta, não havendo instalação de comitê nem contratação de pessoal. Pode-se constatar a veracidade dessa afirmativa à luz do extrato de prestação de contas que indica o total da receita na ordem de R$ 3.000 e de despesa de R$ 2.953,40. Portanto, não existe qualquer irregularidade neste ponto. Apresentar comprovante de depósito de sócio de campanha do valor de R$ 46,60. O documento foi apresentado atendendo ao requisito acima. Ao final, a prestação de contas retificadora foi apresentada nos moldes legais como ressalva de parecer técnico. Em que pese a Procuradoria Regional Eleitoral ter opinado também pela aprovação das contas com ressalvas, no mesmo sentido da unidade técnica, destaco que foram irregularidades formais e todas sanadas no prazo concedido ao candidato, não se justificando a imposição de ressalvas. Por isso, em consonância parcial com ambos os pareceres técnicos e ministerial, aprovo sem ressalvas as contas de campanha do candidato Ricardo Klein relativas ao pleito de 2014. É como voto. Como vota, doutor Rodrigo? De acordo. Desembargador Luiz Ferreira. De acordo. Doutor Lídio Modesto. Com o relator. Doutor Flávio Alexandre. Conveniente relator, excelência. Doutor Ricardo Almeida. Com o relator. O Tribunal, por unanimidade, aprovou sem ressalvas as contas do candidato Ricardo Klein nos termos do voto do outro relator em consonância parcial, parecer ministerial. Processo 7291, recurso eleitoral, prestação de contas de candidato, cargo prefeito de Araguaiana, recorrente Pedro Pascoal Rodrigues Alves. Parecer pelo desprovimento, doutor Ricardo Almeida com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Cuida-se de recurso eleitoral interposto por Pedro Pascoal Rodrigues Alvarez contra a sentença proferida pelo juízo da 9ª Zona Eleitoral, que julgou desaprovadas as contas de campanha ao cargo de prefeito pelo município de Araguaiana, Mato Grosso, no pleito de 2012, com fulcro no artigo 51, inciso 3º da Resolução 23.376 de 2012 do Tribunal Superior Eleitoral. Está a mencionar que os presentes autos já aportaram a essa Corte em 28 de 8 de 2014, através do recurso de folhas 210/225, contra a sentença que havia declarado as presentes contas como não prestadas. Naquela ocasião, acolheu-se a preliminar de cerceamento de defesa, tendo em vista a ausência de intimação do relatório final, que trouxe aos autos nova impropriedade sobre a qual não havia sido oportunizado ao candidato manifestar-se previamente. Devolvidos os autos à instância de piso, o recorrente apresentou defesa e juntou documentos às folhas 271 a 282. Proferida a nova sentença, que declarou desaprovadas as contas do candidato, o mesmo ingressou com o presente recurso. Em suas razões, requer o conhecimento e provimento do apelo para que suas contas sejam aprovadas com ou sem ressalvas. A douta Procuradoria manifestou-se pelo desprovimento do recurso por entender que os vícios encontrados prejudicam a confiabilidade das contas. É o relatório, senhora presidente. Ouça a douta Procuradoria. Mantenho pelo desprovimento. Devolvo a palavra ao doutor Ricardo. Trata-se de recurso eleitoral interposto por Pedro Pascoal Rodrigues Alvarez, candidato ao cargo de prefeito do município de Araguaiana nas eleições de 2012,
que teve suas contas de campanha desaprovadas pelo juízo da 9ª Zona Eleitoral, com fundamento no artigo 51, inciso 3º da Resolução 23376 de 2012 do Tribunal Superior Eleitoral. Observa-se das irregularidades apontadas no relatório final, de folhas 194 a 196, que algumas foram devidamente sanadas, tendo a sentença de folhas 288 a 290 concluído pela sua desaprovação em razão de 2 pontos que passo a analisar pontualmente. O primeiro item diz respeito a, abre aspas, divergência de informações dos recibos eleitorais de recursos arrecadados e comprovante de depósitos. Essa divergência surgiu, basicamente, devido à errônea identificação de 2 depósitos bancários, o de folha 122 e 126, os quais assinalam como depositantes o próprio candidato beneficiário, Pedro Pascoal Rodrigues Alvarez, e seu filho, Pedro Pascoal Rodrigues Alvarez Filho, ao passo que os recibos eleitorais correspondentes de número final 05 e final 06 apontam como doador Valdivino Barbosa Pérez e CN Engenharia Limitada, isso contido as folhas 121 e 125. Analisando os autos, verifico que os valores constantes no extrato bancário apresentado refletem exatamente os mesmos valores e datas constantes nos recibos eleitorais a que se referem. Ademais, os recibos estão perfeitamente preenchidos e assinados pelos doadores, acompanhados do comprovante do depósito a que se referem, com a identificação de que foram realizados em cheques, instruindo os autos ainda com a cópia dos cheques a que se refere. Desse modo, mostra-se plausível a justificativa apresentada pelo recorrente de que, por equívoco da instituição bancária ao receber os depósitos, ao invés de identificar os efetivos doadores, identificou a pessoa que este escolheu para se deslocar até o banco e efetuar a transação financeira. Logo, vejo por justificada essa impropriedade, restando apenas com o apontamento de ressalvas, pois a falha apontada pelo relatório conclusivo não inviabilizou o controle da Justiça Eleitoral das receitas arrecadadas. A segunda impropriedade diz respeito à realização de despesas após a data da eleição. A regra esculpida no artigo 29 da Resolução 23376 de 2012 determina que os candidatos, partidos políticos e comitês financeiros poderão arrecadar receitas e contrair despesas até o dia da eleição, nos seguintes termos. Artigo 29. Os candidatos, partidos políticos e comitês financeiros poderão arrecadar recursos e contrair obrigações até o dia da eleição. Entretanto, o parágrafo 1º do mesmo artigo excepcionou o referido preceito, pois estatuiu que é permitida a arrecadação de recursos e quitação de despesas após o prazo fixado no caput. Vejamos, verbes. Parágrafo 1º. É permitida a arrecadação de recursos após o prazo fixado no caput, exclusivamente para a quitação de despesas já contraídas e não pagas até o dia da eleição, as quais deverão estar integralmente quitadas até a data da entrega da prestação de contas da Justiça Eleitoral. A legislação de regência, aqui tem um equívoco, como se vê, permite a arrecadação de recursos após o dia da eleição, condicionando apenas que mencionadas despesas tenham sido contraídas antes da data do pleito e estejam devidamente quitadas até a entrega das contas de campanha à Justiça Eleitoral. A quitação, de fato, realizou-se em 20 de 10 de 2012, ou seja, antes da entrega da presente contas, que se realizou em 6 de 11 de 2012. Basta, no entanto, esclarecer se de fato as despesas ali instituídas foram contraídas até o dia da eleição. Analisando o item 3 do relatório final, de folha 194 a 196, identificamos 19 despesas realizadas após a data do pleito, dentre as quais o recorrente se preocupou em tentar esclarecer somente uma,
contraída no valor de R$ 8.000 em nome de Divino Warley de Andrade. Em que pese as justificativas apresentadas em suas razões recursais, de que se trata de pagamento realizado em decorrência da contratação do serviço de contabilidade, que se deram no início da campanha, o mesmo não faz prova por meio de documentos, contratos, recibos, etc., ou declarações idôneas que possam comprovar que o contador efetivamente atuou na prestação de contas do interessado até a data das eleições. Da mesma forma, constam outras 16 despesas similares, todas efetuadas na forma de doação a outros candidatos na data de 20/10/2012, devidamente registradas no demonstrativo de doações efetuadas a candidatos, como, abre aspas, doação da elaboração da prestação de conta eleitoral, no valor de R$ 250 cada. Sendo assim, concluo que as despesas relativas à contratação do serviço de contabilidade foram realizadas após o pleito, não sendo consideradas dessa forma como gasto de campanha e, de fato, não poderiam ter sido pagas após a eleição com os recursos arrecadados. Somada a essas irregularidades, temos outras duas despesas, não obstante de pequena monta, R$ 54 e R$ 30,30, respectivamente, que restaram sem esclarecimento algum. Em relação aos itens abordados, cito jurisprudência dessa Corte. A primeira da lavra do Dr. Paulo Sodré e a segunda do Dr. José Luiz Blazac. E aqui eu até queria fazer um esclarecimento, não sei se ficou claro para os eminentes pares. O que aconteceu que eu percebi? O candidato teve uma sobra de recursos na sua conta. E ele se deparou com essa sobra de campanha e precisava gastar, porque não podia, senão ia ser devolvido para o fundo partidário. E aí o que ele fez? Ele doou, após a data da eleição, ele fez doações para outros candidatos, o que se caracteriza, no mínimo, uma contratação de um gasto eleitoral após a data do pleito, que é vedado, é totalmente vedado isso. E o segundo item, que é essa despesa de R$ 8.000, que é o valor gasto com o contador, que não há prova alguma de que essa contratação se deu para o período da campanha eleitoral. Na minha opinião, no que eu pude constatar, isso ficou claro que foi, na verdade, uma tentativa de gastar o valor que estava, o saldo que estava na campanha eleitoral. E por acaso o contador assinou a peça, pô? Então, até aí nem se isso não assinou aí. É possível até, eu não tenho os autos aqui, seria até o caso de dar uma olhada, mas é possível que sim. Mas a questão maior é que, em primeiro lugar, esse claro arremedo, né? Exatamente. Então ele pagou a contabilidade da empresa dele com dinheiro. Ele pagou provavelmente a dele e pagou a dos outros candidatos, pelo que eu pude perceber. 250, né? Que foi a doações. 250, quantas contas não deram aqui? É só dividir 8.000 por 250, quanto vai dar aí? Vai dar vários candidatos aí, quase 20. Foi isso mesmo, foi isso que aconteceu. 16, certinho, né? Não tem assinatura na contabilidade, né? Tem a assinatura do advogado que apresentou as contas. Quer dizer, aí além de tudo o cara contabilidade, né? Porque se eu tivesse contratado mesmo, um contador, né? Nada impede que ele contrate alguma coisa bem feita, né? Então eu estou concluindo o voto. Então eu concluo logo: inexistindo justificativas plausíveis, verifica que o conjunto de falhas não confere regularidade às contas apresentadas, situação que autoriza a sua desaprovação. Firme nessas considerações e em consonância com o parecer ministerial, nega o provimento ao recurso, mantendo a sentença de primeiro grau
no sentido de desaprovar as contas de Pedro Pascoal Rodrigues Alvarez relativas às eleições de 2012. É como voto, senhora presidente? Como voto, doutor Paulo Sodré? Senhora presidente, o voto é muito didático, muito bem elaborado, analisando minúcias, e eu não tenho a menor dúvida em acompanhar o relator. Doutor Ricardo Curvo? Rodrigo, de acordo com Aliás, o relator. De acordo com o relator, doutor Ricardo. Desculpe, perdão, é que é Muito R, né? muito R. Desembargador Luiz Ferreira. De acordo. Doutor Lídio Modesto. Também de acordo. Doutor Flávio Bertin. De acordo com o eminente relator, excelência. O Tribunal, por unanimidade, negou o provimento ao recurso nos termos do voto do doutor relator, em consonância com o parecer ministerial. Matéria administrativa. Excelentíssimo senhor Douglas Bernardes Romão encontra-se respondendo pela zona eleitoral, 24ª Zona Alta Floresta, em caráter precário desde o dia 1º de 6 de 2015, quando então o juiz eleitoral titular, excelentíssimo senhor Wendel Guedes Simplício, foi removido pelo Tribunal de Justiça para a comarca de Lucas do Rio Verde. Impulsionados o processo necessário à designação do novo titular, o Dr. Douglas foi o único magistrado que se habilitou à vaga, mas posteriormente formalizou o cancelamento da inscrição sob a alegação de motivos de ordem pessoal. Configurada a situação anômala reclamada, a designação de juiz para atuar na zona eleitoral citada, sediada em Alta Floresta, voto com fundamento no artigo 32 do Código Eleitoral, na indicação da excelentíssima senhora Janaína Desanete, juíza da comarca de Paranaíta, designada para jurisdicionar cumulativamente a primeira vara de Alta Floresta e exercer a função de juíza da 24ª Zona Alta Floresta pelo período de 2 anos contado da lavratura do termo de entrada em exercício, cessados os efeitos da portaria 154. Todos de acordo? De acordo. O Tribunal, por unanimidade, resolve designar a excelentíssima senhora juíza Janaína Rebus Denazete, juíza da comarca de Paranaíta, designada para jurisdicionar cumulativamente a primeira vara de Alta Floresta e exercer a função de juíza titular da 24ª Zona Eleitoral. Comunico também aos eminentes pares que na data de hoje, às 12 horas, horário ótimo, diga-se de passagem, 43 graus, nas dependências da Escola Judiciária Eleitoral, as equipes da Secretaria Judiciária e da Coordenadoria de Controle Interno e Auditoria estarão reunidos com os assessores para discutir as principais alterações promovidas pela reforma eleitoral, a Lei 13.165, de 30 de nove de 2015. Eu gostaria de lembrá-los que nós já fizemos essa primeira, até as sessões do desembargador já esteve, nós fizemos a primeira reunião onde o nosso mestre Breno, estudioso no assunto, já fez alguma coletânea mostrando a situação do que houve em termos de transformação com a chegada da nova lei, que não é tão reforma pequena como nós imaginávamos, né? Não é tão minúscula como imaginávamos. Portanto, neste segundo passo, nós estaremos, se cada um dos senhores quiser enviar os seus, um assessor, eu acho interessante, né, Breno, porque estarão discutindo essa situação. Quer falar, Breno? Quer explicar melhor? Basicamente o que nós apresentamos para a senhora, né, agora com os assessores. Isso não quer dizer, o Breno às vezes fica acanhado de achar. Olha, ontem eu assisti a TV Justiça, inclusive até esqueci de falar isso, o Tribunal Superior Eleitoral, e alguém fez essa pergunta. De algumas mudanças se atingirão os processos em trâmite. E a resposta não se sabe. O tribunal ainda haverá de disciplinar e modular algumas situações através de resoluções e tal.
Então, o que nós temos é um esforço bastante louvável do Breno, no sentido de esmiuçar o que está aí para que nós possamos debruçar aí. Alguém quer comentar, doutor Paulo? Sim, na verdade, eu já separei 2, 3 processos, deixei de lado no meu gabinete, porque eles foram, em tese, atingidos em cheio pelas alterações. Eu vou fazer uma reflexão, aguardar a reflexão das nossas valiosas assessorias aqui e meditar um pouco melhor a matéria. De fato, Vossa Excelência tem razão, não é uma dita mini-reforma, não. Não é mini-reforma, não, é uma reforma grande. Inclusive no que diz respeito às prioridades do julgamento dos processos, né? Então, estou também meditando e acho que será muito útil essa reflexão que a assessoria está sendo feita, estará fazendo, capitaneado pelo Breno, né? Aguardamos a avaliação. E a grande dúvida, doutor Paulo, ficou para os processos em trâmites que nós discutíamos naquele dia. Porque a reforma não fala nada em efeito ex-tunc. A reforma não fala os processos, mas não diz aqueles que tiveram o início sob a égide da lei anterior. Então é uma situação bastante... não é tão simples quanto a gente deduz e imagina, né? Bom, de toda sorte, hoje, às 12 horas, na dependência, portanto, da escola, o Breno e a equipe estará lá trocando ideias. Senhor presidente, o horário de 12 horas, em função até da questão da complexidade, óbvio, né? Acho que isso vai ser uma reunião que vai se estender um pouco mais e tal. Será que não seria o caso, talvez, de adiantar um pouco isso aí, Breno? Botar um pouco mais cedo tal? O horário de 12 horas, fico com medo, de repente, os assessores Doutor Flávio, não possam depois sair. A gente tentou ajustar com os assessores, com a equipe do controle interno e também em razão do trabalho nas unidades, né? Sim. Eu convidei, na verdade, os servidores da judiciária, eles foram convocados até para tomar parte dessa discussão. E aí, para ajustar um horário que todos estivessem em condições, fica muito complicado. Então, o meio-dia realmente é ruim, mas alguns não querem que se estenda além do horário do expediente. Então Seria das 12 às 13? Eu acho, senador, que vai se estender um pouquinho mais. Eu, inclusive, não pude vir. E se fosse mais cedo, eu iria, mas eu tenho sessão. Eu vou pedir para o nosso presidente até botar um andar segurando que eu tenho lá. Eu viajo, mas se trouxesse para as 11, eu mesmo estaria lá. Talvez até o Flávio, né? Eu tinha pensado... Mas o Breno depois fará mais uma fazer rodada pra dele. nós, Para nós. Para nós. 12 horas atenderia Vossa Excelência, a gente altera Hoje o horário, ele né? faz... Não, hoje... Acho que é Breno, bom se ele fizer para nós todos reunidos. Na verdade, é apenas uma reunião, uma daquelas preliminares, depois terá uma. Isso. Ele vai É um mostrar... debate, né? É um debate. É um debate. Senhor presidente, é importante essa reunião e a gente sabe que aí o foco vai ser mais as questões processuais, da aplicação da lei no tempo, dos processos em andamento. Certo. Mas aqueles que já tiveram a oportunidade de dar uma olhada na reforma, tem questões que para o ano que vem vão preocupar bastante, né, com relação aos prazos, as atividades administrativas de preparação da votação propriamente. As convenções foram jogadas do mês de julho para o mês de agosto, as datas para o registro foram jogadas para 15 de agosto, o último pedido, o período de julgamento O prazo muito achatado. Temos aí uma equipe nova de juízes que vão para o interior agora no fim do ano, né? Então, além dessas questões que são mais iminentes aqui por conta dos processos em andamento, tem outras questões aí que, por certo, partirão do TSE, mas que vão gerar também muitas preocupações, né? Sobretudo com essa exiguidade dos prazos. Realmente, a preocupação não é pequena, não, mas eu tenho por hábito ficar, às vezes, assistindo aos julgamentos do TSE. Do jeito que nós estamos, eles também estão. Ou seja, procurando, tentando modular efeitos, tentando uma resolução que possa deixar claro. Os prazos, o senhor pode perceber que ficaram bastante reduzidos, né? E o famoso também golpe das elites, que eu vivo dizendo, né? Do piscinão de Ramos.
que não foi para refrescar ninguém, foi para não ir para Copacabana e nem para Ipanema, também está lá embutido. Porque foi feito, eu dizia com o Breno me alertou, e realmente não foi feito para que, quando reduz o horário de televisão e coisa e tal, foi feito para perpetuar no poder aqueles que já são conhecidos. A casta. A casta. Aqueles da pintinha azul. Aqui. Exatamente. Então, somente o povo do São Francisco para baixo, da onde eu infelizmente faço parte. Pois bem, então eu gostaria de comunicar isso. Hoje haverá esse encontro, eu sugiro que cada um possa mandar um assessor e que depois a gente marcará um novo encontro. Quem né, que esteve do meu lá naquele dia? Rodrigo Bom, participou do primeiro. Vou mandar eu também gostaria de comunicá-los que ontem estive, desembargador Luiz Ferreira, naquele encontro do cidadão ribeirinho, que o doutor Lídio já conhece bem, doutor Rodrigo, digamos, doutor Rodrigo, doutor Lídio são quase pai também do projeto, né? Então eu fiquei bastante impressionada, porque sempre tive muita vontade de participar desse projeto, mas eu não conhecia a extensão e como ele funcionava, e fiquei muito impressionada com o alcance social do projeto, né? O TRE foi convidado e eu, sem ouvi-los, antecipei que nós, tendo condições para que possamos acessar, nós estaremos presentes, né? Porque eu expliquei a eles que uma coisa é fazer carteira de identidade, outra coisa é fazer recadastramento com a tal da visada, né? Exatamente. Então, mas disse que de qualquer sorte o tribunal, eles ficaram de enviar um técnico para conversar com o nosso técnico para ver a possibilidade, se essa possibilidade é real, existe. Mas o que mais importa nisso aí é o alcance social do projeto. De fundamental importância. Até acho que o governo esteve presente e estendeu a mão e deu todas as condições. Até acho que para o futuro era de se pensar em alguma coisa que ficasse permanentemente à disposição desse projeto. Não sei se isso será possível, mas é um sonho, né? Sonho botaria o juiz de Levegé, né? Quem sabe um dia... que vocês fazem isso, eu né? participei, junto com a desembargadora presidente da reunião, do lançamento da 9ª edição, que será em fevereiro. Isso. O Lídio é pioneiro, junto com o defensor Air Praeiro, Exato. ainda em Santo Antônio de Leverger. Estava lá, né, em Santo Antônio? Criaram e lançaram a primeira edição. Eu tive a oportunidade de participar com o Juizado Volante Ambiental como parceiro. Nós não somos coordenadores, mas temos uma parceria na área ambiental, na doação de recursos de transação penal, que acaba revertendo em benefícios lá para a população ribeirinha. Mas o que é mais importante, o Lídio pode atestar isso, é que assim, dentro de um barco que sai de Santo Antônio, Barão, desce por todas aquelas comunidades, São Pedro de Joselândia, termina lá em Poconé, atendendo uma série de comunidades ribeirinhas. Depois tem uma outra fase, que seria uma espécie de estradeiro, porque eles deixam o barco, até porque eu disse para o desembargador, porque o proprietário do barco, como está na Piracema, ele loca a embarcação para o período do ribeirinho durante a Piracema, que não pode pescar. Mas quando termina aquele dia, ele já está lá em Poconé, desembarca todo mundo, passa para a parte terrestre, porque o barco aí vai pegar os turistas, né, para seguir para a pescaria, porque reabre o período de pesca. Mas, desembargadora, realmente é muito importante a presença da Justiça Eleitoral, porque lá há uma série de serviços, né, sociais, de acesso à justiça, e a demanda é para que a Justiça Eleitoral se faça presente, como fez em vezes anteriores. Na última edição, não sei o motivo, mas não participou, e é uma oportunidade de um braço da Justiça Eleitoral estar presente naquela população que não tem condições de sair lá de São Pedro de Joselândia para se deslocar e eventualmente ter também o serviço da Justiça Eleitoral, seja por meio do título, do recadastramento. A questão técnica, a desembargadora já colocou à disposição, né? Alguém da coordenadoria de TI aqui teria condições de fazer um contato, porque há um dos serviços, salvo engano, é da Receita Federal,
que tem o acesso à internet, que é a questão mais importante. Eles levam um equipamento para que dentro do barco, seja onde for, eles façam essa conexão. Se esse link é dedicado ou não, se isso é possível ou não, tecnicamente, como disse a desembargadora, é um caso de reunião das equipes. É preciso saber se esse link irá nos atender. Eu deixei em aberto, mas disse que de qualquer sorte o tribunal se coloca à disposição. Ele é feito durante o período da Piracema, exatamente porque senão o Ribeirinho larga de mão de barco, de tudo, e vai atender turista, que é o que sustenta. Eu fiquei bastante encantada com os pormenores que foram um oftalmologista, não era nem um oftalmologista, um optometrista. É o Paulo, né? Não, tem dois irmãos que eles são oftalmologistas, Dr. Jesus e o irmão dele, que eu não me lembro o nome. Em 40 minutos o cidadão sai de lá com óculos, até eu estou querendo fazer uma consulta. O Paulo da ótica Bela Vista, que é pequenininho ali perto da Fêmea, ele Paulo, é ele mesmo. O gordinho. Isso. E toda vez que você vai trocar a lente, ele diz, deixa essa lente aqui, as velhas, porque isso pode servir. Não, eles vão... Ele desse tamanho o botequinho dele, Desembargadora. nesse período, ele fecha e sai. É uma verdadeira doação desses profissionais. Rapaz, eles levam o consultório deles para dentro do barco. Não tem custo nenhum. O prêmio é aquele, o seu técnico, o oculista, vamos chamar, é o cara que faz. Eu não sei a questão da navegabilidade dos nossos rios. Mas até nessa época. Pois é, mas eu digo assim, se pensar, enquanto estamos em início de governo e tudo é mais fácil e possível, em ver a possibilidade de que o governo possa adquirir e que fique permanentemente para atender esse tipo, né, de ação social. Este ano até o helicóptero A Assembleia já do comprou Estado... um ônibus com esse objetivo. Mas a Assembleia tem outros objetivos, que é o voto, né? Esse objetivo... É social. É um objetivo mesmo social, dirimir conflitos da situação... Teria que ser pelo judiciário mesmo, né? Bom, Desembargadora, só um esclarecimento com relação ao projeto ainda, o Rodrigo lembrou. Eu fiquei 3 anos e 7 meses atuando aqui em Cuiabá e também em Santo Antônio de Verger, e por conta do eleitoral, inclusive, porque a gente ia fazer treinamento de mesários, a gente acompanhava a equipe do eleitoral, e a gente percebeu a necessidade daquelas pessoas que não chegavam, né, não tinham acesso à justiça de forma alguma. E aí eu sentei com o Air Praeiro, que é defensor público, hoje está aposentado, e nós elaboramos juntos esse projeto, conseguimos o apoio somente no primeiro momento da Prefeitura de Barão de Melgaço e de Santo Antônio de Verger, e do Ministério Público, né? Então o projeto ele é do Poder Judiciário e da Defensoria Pública, né? Porque nós assim registramos como se fosse conjunto para essas duas instituições. Depois o projeto cresceu, nós tivemos no primeiro momento a Justiça Eleitoral desde o primeiro, eu não sabia que eu não tinha participado na 8ª edição, porque... Não participou. Então deveria ter participado, porque ela tem zona eleitoral, né? O juiz eleitoral de lá, ele deveria ter liberado a equipe, né? E inclusive na primeira edição de 2006, quando eu estava lá, a Justiça Eleitoral foi a instituição parceira que mais produziu, né? Nós levamos um cartório de Barão de Melgaço e o cartório de Santo Antônio de Verger. Nós fizemos 12 casamentos, inclusive, naquela ocasião. Pessoas que viviam há vários anos e não tinha certidão, tinha um senhor de idade de 84 anos que não tinha certidão de nascimento, e aí nós fizemos a certidão de nascimento dele, fizemos o título de eleitor, e ele bateu foto com os 2 documentos, chorava de emoção, porque ele era uma pessoa à margem, né? E... Como ele diz o desembargador, ele era um nada, né? Ele era um nada, né? E então, quer dizer, realmente o projeto ele é de cunho social, porque a gente para de todas a Cuiabá Mirim, Porto Brandão, Tirão Comprido, Conchas, todas as comunidades que margeiam as comunidades tradicionais, né? Comunidade, por exemplo, Cuiabá Mirim, eu fiz uma visita agora semana passada lá, tem 150 famílias que moram num lugar. Quer dizer, é um mundo de gente, né? E o barco chega, fica o dia todo trabalhando, é um trabalho sensacional. E depois eu saí de Santo Antônio, evidentemente que ampliou, e aí o magistrado que se predispõe a participar, a primeira e a segunda edição foi a Arimateia, e da terceira para frente foi o Tony, né? Inclusive à frente da Justiça Comunitária, né? Isso, exato. Então eu penso que é muito louvável a participação sempre da Justiça Eleitoral, porque o serviço eleitoral está sempre sendo esperado, né? E às vezes as pessoas não conseguem sair dessas comunidades para ir até a sede da comarca,
Então é importante. E mas só é para isso. testemunhar dois atendimentos que justificam plenamente que todo ano esse projeto esteja lá, e eles esperam isso, desembargador Luiz. Mais de 6 mil atendimentos, o desembargador teve a oportunidade de ver alguns vídeos lá, mas esses eu vi pessoalmente, testemunhei. Casos como o Lídio está dizendo, de um cidadão que chegou lá sem certidão de nascimento, documento de identidade, CPF, não tinha documento nenhum, era um nada, como disse o desembargador Luiz. Saiu de lá aposentado, chorando realmente, tem isso no vídeo lá, que ele não acreditava que agora ele tinha toda a documentação, já tinha mais de 70 anos, e saiu ali aposentado, porque tem a equipe do INSS junto, isso é um fato comprovado. E o outro é de uma família de ribeirinhos, porque há uma divulgação pelos rádios, né? Ó, tá chegando a equipe do ribeirinho na comunidade tal. Uma família, uma senhora com bebê de colo, um marido, todos a cavalo, só que o que é mais importante, é inacreditável isso, mas 9 horas a cavalo, eles saíram da comunidade deles, distante da comunidade que estava sendo atendida. 9 horas a cavalo, ela com bebê de colo, a cavalo, chegaram lá, fizeram todo o atendimento durante o dia e tinha que voltar, né? E agora? Não, agora nós vamos voltar, outras 9 horas para retornar para a comunidade delas. Esse é o tipo de população excluído de qualquer tipo de atendimentos e que conseguiu ser atendido e espera que no ano que vem, em fevereiro, esteja novamente lá. Só isso já justificaria o atendimento que é feito todos os anos, e nessa 9ª edição a gente espera a Justiça Eleitoral lá também. Cada exemplo desse já justifica o projeto, né? A ação. Inclusive, por conta do mestrado lá, o professor mandou eu escrever um artigo sobre região pantaneira e vou falar sobre o acesso à justiça e o projeto Ribeirinho Cidadão, né? Se a gente soubesse assim, com mais aqueles detalhes como estou aqui, a gente já podia ter resguardado dinheiro no orçamento nosso lá, específico. Pois é, verdade. Já para o próximo ano, se eu continuar lá na comissão de orçamento, tenho certeza que eu vou botar R$1 lá. Perfeito. Senhora Presidente, há um fator que certamente virá do Congresso Nacional que vai fortalecer mais essa necessidade. Eu estava acompanhando esse dia pela lista dos juízes federais e é um projeto de lei encampado pelas associações de juízes, a AMB, pela JUF, pela Associação Nacional dos Procuradores, que traz para o eleitoral, eu confesso que eu não aprofundei, mas a questão dos registros civis, usando a base de dados da Justiça Eleitoral. Se isso se consolidar, esse tipo de trabalho será muito mais importante daquilo que já é, né? Ouvindo aí o relato daquilo que acontece, da experiência exitosa até hoje, isso vai ser muito mais importante ainda, né? Então, acho que, de fato, há necessidade mesmo que o tribunal se envolva, como já tem se envolvido, e será assim, eu confesso que eu não li rapidamente, eu não aprendi direito o que se tratava, mas parece-me que posso estar equivocado, passaria a responsabilidade para a Justiça Eleitoral compartilhada de se fazer o registro civil, né? Então, um projeto interessante, já encontrou reação nas associações notariais, que eles não querem perder essa reserva de mercado, mas parece que um dos fundamentos é a credibilidade do banco de dados da Justiça Eleitoral. Então, se a partir do momento que isso se consolida, esse tipo de trabalho narrado, da pessoa andar a cavalo, então passará a ser também dizer diretamente respeito à própria Justiça Eleitoral, não só como auxiliar, mas como ator principal, né? Daí a importância de ações como essa. Quando eu digo da possibilidade de se deixar um projeto desse de forma definitiva, implantado com estrutura própria do judiciário, ou até mesmo em conjunto com os parceiros. Ontem eu estava ouvindo lá a vontade que se tem de se levar agora ao preventivo do câncer, né? Um mamógrafo não é uma coisa muito simples para você botar numa chalana, mas é de fundamental importância para salvar vidas. Não é verdade? Então, são coisas que às vezes a gente pode, porque uma vez instalado isso numa embarcação que fique definitivamente à disposição do judiciário, pode salvar mais vidas ainda.
né? Porque é de fundamental importância. Duvido que uma mulher ribeirinha tenha condições de sair de lá para vir fazer a mamografia. E se chegar a salvar uma única vida, Já valeu. já justificou, né, desembargadora? Uma única vida já serviria. Né? Bem, mas Mas é uma ideia boa. A senhora fala aí, eu estava pensando no ônibus, a senhora já está lá mais na frente, está pensando no barco, né? é essa a minha sugestão. Ele cria um ONG, né? Portanto, então, os técnicos deverão buscar o apoio dos nossos técnicos para ver a possibilidade, e os senhores devem ter recebido aqui um convite para participação na programação que será desenvolvida em comemoração à Semana do Servidor. Os senhores têm aí em mãos, nós teremos várias atividades, inclusive com palestras nutrição, aula de yoga, e também uma palestra muito interessante com o professor Steven, fundador da Sociedade Esportiva para Deficiente. Eu nunca assisti, mas as pessoas que já assistiram disseram da relevância que é essa palestra dele, é motivacional para aqueles que se acham pequenos diante de um pequeno problema. Então fica o convite a todos para que todos possam participar dessa atividade do tribunal. Deixo a palavra livre, se mais alguém quer fazer uso da palavra. Nada mais havendo a ser tratado. Agradecendo a presença de todos, declaro encerrada a presente sessão. Obrigado, senhor.